E aí, pessoal, a gente vai se aprofundar hoje em um dos momentos mais tensos, né, da nossa história recente, os planos para impedir a posse do Lula desmantelar a democracia brasileira. É isso aí. A gente vai analisar a fundo a denúncia, né, que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Um documento que detalha, né, uma trama complexa, assustadora, para manter o Bolsonaro no poder. Parece coisa de filme, né? Vés. Mas a gente está falando de ações concretas, com nomes, datas, detalhes, que mostram como é que a coisa foi planejada passo a passo. É isso. O documento revela como o Bolsonaro e seus aliados, né, semearam a desconfiança no sistema eleitoral muito antes das eleições de 2022, usando, né, táticas para minar a confiança nas urnas eletrônicas e preparar o terreno para contestar o resultado. Tipo aquela história do hacker que acessou os computadores do TSE em 2018. Isso. Eles usaram isso para criar uma narrativa de fraude, mesmo sem nenhuma prova, né, de que os votos foram alterados. Isso, e não podemos esquecer do relatório forjado pelo Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, né, que apontava supostas vulnerabilidades no sistema. Até os próprios autores admitiram que o relatório tinha falhas. Mas ele serviu para alimentar essa narrativa golpista. E essa narrativa foi cuidadosamente construída, né? E foi o combustível para mobilizar a base de apoiadores do Bolsonaro. Eles incentivaram as pessoas a irem para frente dos quartéis pedindo intervenção militar. Isso, é como se estivessem acendendo pavio, né, para uma bomba. Figuras públicas e influenciadores digitais amplificaram essa mensagem, criando um clima de tensão de instabilidade. E essa tensão culminou nos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do Bolsonaro invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. É um ataque brutal à nossa democracia, É. que as investigações apontam, né, ter sido facilitado por falhas de segurança propositais. Algumas autoridades responsáveis pela segurança em Brasília naquele dia já estavam envolvidas em tentativas de minar as eleições. Ou seja, a coisa toda foi orquestrada. E tem mais. A Polícia Federal encontrou um documento chamado Punhal Verde e Amarelo na casa de um aliado do Bolsonaro. Esse documento descrevia um plano para declarar estado de sítio, que daria poderes extraordinários ao Bolsonaro, permitindo que ele neutralizasse o Supremo Tribunal Federal e passasse por cima de qualquer processo democrático. Sério. Que poder ele teria com esse estado de sítio? Ele poderia, por exemplo, suspender direitos e garantias individuais, censurar a imprensa, prender pessoas sem ordem judicial e até fechar o Congresso Nacional. Caramba, a gente estava à beira de uma ditadura. Sem dúvida, e não para por aí. Bolsonaro e seus aliados pressionaram o exército a apoiar esse plano. Teve uma reunião com altos comandantes, né, onde o Bolsonaro apresentou um rascunho de decreto para instaurar o estado de sítio. E é aquela carta que circulou entre oficiais de alta patente pedindo apoio a Bolsonaro. Exato. E ainda teve, né, o assédio online contra militares que se opunham à tentativa de golpe. É assustador como usaram de pressão, de manipulação, para tentar cooptar, né, uma instituição fundamental para a nossa democracia. Enquanto isso, rolavam outras ações para sabotar as eleições. A Polícia Rodoviária Federal fez um monte de blitz em regiões onde o Lula tinha mais apoio, né, no dia do pleito. A intenção era clara. Impedir ou dificultar, né, que as pessoas votassem no Lula. E as investigações mostram que as ações da PE foram coordenadas com aliados do Bolsonaro. É muita coisa, né? Difícil acreditar que tudo isso aconteceu. Pois é. A gente está falando de um plano complexo, perigosíssimo para derrubar a democracia brasileira. E ainda tem mais. A gente nem chegou na parte do plano para eliminar a figura-chave da nossa democracia, incluindo o próprio Lula. Sério, me conta mais sobre isso. Com certeza, segura essa bomba. É. As investigações revelaram que eles planejavam atentados contra a vida de diversas autoridades, incluindo ministros do Supremo e o próprio Lula. Meu Deus, que horror. E a coisa era séria. A Polícia Federal descobriu indícios, né, de que eles monitoravam os passos do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive a rotina, a localização de seus familiares. O objetivo ia além de intimidação. Parece que o plano era envenená-lo. É de arrepiar. E o Bolsonaro sabia disso tudo. As investigações apontam que sim. Que ele tinha conhecimento e até incentivava esses grupos. É inacreditável, né? Como eles estavam dispostos a tudo para se manter no poder. Exato. A gente ainda está desvendando essa trama toda. Mas o que já sabemos é suficiente, né? Para deixar qualquer um preocupado com o futuro da nossa democracia. Pois é de arrepiar. E a gente ainda fala, né, mais sobre esses planos macabros. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo. Você lembra que a gente falou da pressão, né? Sobre o exército. Lembra? O Bolsonaro tentou cooptar os militares de várias formas para darem um golpe, né? Isso, mas o alto comando do exército se recusou a embarcar, né, nessa. Só que isso não significou, né, o fim da linha para os golpistas. Eles mudaram a estratégia, né, e focaram em influenciar as massas, criar um caos generalizado. A ideia era usar o caos para justificar uma intervenção.
tipo um autogolpe. Exatamente. E é aí que entra a figura do Mauro Cid, né? Ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Ele virou a peça-chave, né? Nesse novo plano, atuando como uma espécie de elo, né, entre o Bolsonaro e os grupos que organizavam, né, as manifestações golpistas. E o que ele fazia, exatamente? As investigações mostraram que ele tinha contato direto com os líderes, né, dos acampamentos golpistas que se formaram em frente aos quartéis. Ele dava suporte logístico, né, orientações sobre como agir e até repassava ordens do próprio Bolsonaro. Caramba, era como se ele fosse o maestro da orquestra golpista. É uma boa analogia, ele coordenava, né, tudo. Produção de faixas, cartazes, logística dos protestos, segurança e até a comunicação, né, com a imprensa. E o mais absurdo é que ele usava a estrutura do Palácio do Planalto, né, para organizar tudo isso. Pois é, imagina. Usar a máquina pública para tentar derrubar o governo. Eu não estava sozinho nessa. Quem mais participava dessa rede de apoio? Tinha gente, né, de vários níveis, militares da ativa e da reserva, assessores parlamentares, empresários, blogueiros, influenciadores digitais. Uma verdadeira rede de apoio, né, ao golpe. E qual era o objetivo final deles? Atiçar os ânimos, né, dos manifestantes, criar um clima de instabilidade, de caos social, para pressionar, né, as Forças Armadas a intervirem. E eles usaram de tudo para isso, né? Redes sociais, mensagens de WhatsApp, reuniões secretas. Parece que o Brasil realmente flertou com o abismo, né? Sim, a gente chegou muito perto, né, de viver uma ruptura institucional, algo muito mais grave, né, do que o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Falando em 8 de janeiro, vamos voltar para esse dia fatídico. A gente sabe que houve uma invasão, né, e depredação das sedes dos três poderes. Mas como essa invasão foi possível, quem permitiu que isso acontecesse? Olha, as investigações apontam para uma omissão criminosa, né, por parte do Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na época. Ele simplesmente ignorou os alertas sobre os riscos, né, de violência. Exatamente. Ele sabia dos planos dos manifestantes para invadir Brasília, mas não tomou, né, nenhuma medida para impedir. E tem mais. A subsecretária de inteligência da SSP, Marília Ferreira de Alencar, também tinha informações privilegiadas, né, sobre os planos golpistas. E ela fez o quê? Tentou alertar, sei lá, as autoridades? Não, as investigações mostram que ela, em vez de proteger a capital, né, acobertou as ações dos manifestantes, omitindo informações cruciais. É inacreditável. Duas figuras-chave na segurança do DF sabiam de tudo e nada fizeram para impedir o ataque, né? A democracia. Infelizmente, essa é a conclusão, né, que as investigações apontam. A omissão deles contribuiu diretamente, né, para que a invasão do dia 8 de janeiro acontecesse. E quais foram as consequências dessa omissão? Olha, além da depredação, né, do patrimônio público, a invasão gerou um trauma profundo, né, na sociedade brasileira. É uma ferida, né, que ainda está aberta. E que nos lembra, né, da fragilidade da nossa democracia. Que a justiça está sendo feita? Sim, as investigações continuam. E novos personagens, né, e detalhes dessa trama macabra estão vindo à tona. Tanto Anderson Torres quanto Marília Ferreira de Alencar, né, estão respondendo criminalmente por seus atos. Que bom saber que a justiça está agindo. Mas ainda me intriga como eles conseguiram mobilizar, né, tantas pessoas para essa tentativa de golpe. Aí a gente volta para a questão da desinformação, né? Eles criaram uma narrativa poderosa, explorando medos, ressentimentos e usando as redes sociais como ferramenta de propagação, né, de mentiras. E essa desinformação teve um papel crucial para alimentar, né, o ódio e a violência. Com certeza. E as investigações mostraram que a desinformação foi uma estratégia deliberada, né, orquestrada pelos líderes do movimento golpista. Eles sabiam o que estavam fazendo, né, e usaram as redes sociais para manipular as pessoas, incitá-las, né, a violência. É assustador como a desinformação pode ser usada como arma, né? Sem dúvida. A gente precisa estar atento a isso e combater, né, a desinformação com todas as nossas forças. E falando em combate, a gente ainda não terminou de falar sobre os planos, né, para eliminar figuras importantes da democracia. Verdade. A gente começou a falar sobre isso no bloco anterior, né? Você lembra? Sim, já estava falando sobre o plano para matar o Lula e outras autoridades. Uhum. Mas e aí, o que mais as investigações revelaram, né, sobre esse plano macabro? Bem, as investigações apontaram que esse plano não era apenas uma ideia vaga, né? Uma bravata de extremistas. Eles realmente tinham um plano estruturado, com divisão de tarefas, recursos e até um cronograma. E como era esse plano? Quem eram os alvos? Os alvos principais, né, eram o Lula, o ministro Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, né, ministro da Justiça. Esses três eram considerados, né, os principais obstáculos para os planos golpistas. E qual era o modus operandi? Como eles pretendiam executar esses atentados? Olha, as investigações revelaram, né, diferentes métodos que estavam sendo considerados, desde ataques com explosivos a atentados a tiros, né, durante eventos públicos. Eles chegaram a estudar, né, a rotina do ministro Alexandre de Moraes, mapear seus deslocamentos, os locais que ele frequentava. Parece coisa de filme de espionagem, né? Não? E o plano para matar o Lula, como seria?
Bom, a Polícia Federal encontrou indícios de que eles estavam planejando envenenar o Lula durante um evento público. Eles chegaram a discutir, né, a compra de um veneno potente, a logística para colocar o veneno na comida, né, do Lula. Deus, é de arrepiar. E o Bolsonaro sabia disso tudo. As investigações apontam que sim. Mensagens encontradas no celular do Mauro Cid, né, sugerem que ele estava ciente do plano e até o incentivou. Inclusive, parece que o próprio Bolsonaro teria sugerido, né, o método de envenenamento. Cara, a gente tá falando de um plano para assassinar o presidente da República. É inacreditável, né? Que algo assim tenha sido planejado no Brasil. Pois é, a gente está diante, né, de um dos capítulos mais sombrios da nossa história e as investigações continuam. E a gente aqui no Bolso na Cadeia vai continuar acompanhando tudo de perto e trazendo, né, todas as informações para vocês. Exatamente. A verdade precisa ir à tona, né? E os responsáveis por essa trama macabra precisam ser punidos. Realmente. É assustador pensar que um plano para assassinar o presidente da República foi articulado aqui no Brasil. É como se a gente estivesse vivendo um pesadelo, né? É compreensível se sentir assim, né? O que a gente descobriu até agora, né, sobre essa trama golpista é realmente perturbador. Mas as investigações não se limitam apenas aos planos de violência física, né? Sério, tem mais coisa. O que mais eles estavam aprontando? Se lembra que a gente falou, né, da tentativa do Bolsonaro de cooptar as Forças Armadas e de como ele pressionou, né, o exército para apoiar os planos dele. Sim, lembro. Mas o alto comando se recusou a participar do golpe, né? Exatamente. Mas isso não significa que Bolsonaro desistiu de envolver os militares nos planos dele. Ele só mudou a estratégia. E qual foi a nova estratégia? Ele tentou usar a máquina pública, né? Especificamente a Advocacia Geral da União, a AGU, para dar um verniz de legalidade, né, aos planos golpistas. A AGU. Mas a AGU não deveria defender os interesses da União do Estado brasileiro. É exatamente essa a função da AGU. Mas as investigações mostraram que o Bolsonaro tentou usar a AGU para legitimar os planos autoritários dele. Como assim? Que tipo de plano? Eles queriam usar a AGU para conseguir, né, pareceres jurídicos que justificassem a decretação do estado de sítio, mesmo sem base legal para isso. Eles queriam usar a lei para distorcer a lei. Exatamente. A ideia era criar uma situação de caos jurídico, né, de instabilidade institucional para justificar uma intervenção militar ou até mesmo um autogolpe. É inacreditável, né? Eles estavam dispostos a usar todas as ferramentas do Estado para destruir o próprio Estado democrático de direito. E não podemos esquecer, né, do papel da desinformação em toda essa trama. As investigações mostraram, né, que o Bolsonaro e seus aliados usaram as redes sociais de forma sistemática, né, para manipular a opinião pública, espalhar mentiras sobre o processo eleitoral, incitar, né, o ódio contra os opositores. A gente viu como essa estratégia da desinformação foi eficaz, né, em mobilizar as massas e criar o clima de instabilidade que culminou nos ataques de 8 de janeiro, né? Sem dúvida. A desinformação foi uma arma poderosa, né, nas mãos dos golpistas. E o mais preocupante é que essa arma continua disponível, né, pronta para ser usada de novo. A gente precisa estar atento a isso, né? E combater a desinformação com todas as nossas forças. Afinal, né, a democracia é uma conquista frágil que precisa ser defendida constantemente. Concordo plenamente. A gente precisa estar vigilante, né, buscar informações, né, de fontes confiáveis. E não deixar que o ódio e a mentira contaminem, né, o debate público. É isso aí. E a gente aqui no Bolso na Cadeia vai continuar fazendo a nossa parte, investigando, analisando e trazendo à tona, né, todas as informações sobre essa trama golpista. Afinal, a verdade é a nossa melhor arma, né, contra o autoritarismo e o obscurantismo. E nós contamos com vocês, né, nossos ouvintes, nessa luta. Fiquem ligados, se informem e juntos, né, vamos defender nossa democracia. É isso aí. A gente se vê na próxima imersão com mais informações, análises aprofundadas para vocês. Até lá!